Do plenário virtual, nesta sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai decidir quem vai ocupar a vaga do deputado cassado Deltan Dallagnol. A sessão terá como contraponto a decisão provisória do ministro Dias Toffoli, que ordenou que Luiz Carlos Rauli ficasse com a vaga. Então, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Boa noite, Daniel. É uma alegria falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Perfeito. Para começar, queria, claro, perguntar para o senhor qual a expectativa sobre essa análise, apreciação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que diz a lei em relação a um caso como esse e o que, muito provavelmente, deve ser referendado pela Corte? O TRE do Paraná, Daniel, aplicou a expressão da lei de forma bem objetiva, né, que regulamenta, disciplina a forma da distribuição das sobras. Vamos lembrar que nesse processo do Deltan Dallagnol, o TSE não invalidou os votos, disse que os votos têm que ser contados para o partido. E o TRE do Paraná entendeu nessa redistribuição dos votos que nenhum outro candidato, tirando o Deltan, nenhum outro candidato tinha feito o mínimo do quociente eleitoral e por isso deu a vaga para o PL. Essa liminar do ministro Dias Toffoli, da data de ontem, né, está datada do dia 7, ele trouxe para esta decisão um precedente bastante recente do STF que mudou a forma da distribuição das sobras. E diz esse precedente que todos os partidos têm direito à participação das sobras, mesmo quando o partido não faz o quociente eleitoral. Então, aplicando esse raciocínio, aplicando esse precedente bastante recente, é de fevereiro o precedente, ele deu a liminar e essa liminar vai ser colocada em julgamento, né, no plenário virtual amanhã, e aí você pergunta qual é a expectativa. Me parece, porque foram os ministros que votaram esse precedente, que a tendência é eles referendarem esta liminar do ministro Toffoli, o que não significa que o processo acaba amanhã, mas aí eles vão referendar essa liminar, serão 10 votos, né, porque ainda está faltando uma vaga, e aí o deputado Rauli assume com muito mais força, com muito mais segurança jurídica esse mandato. Como o senhor bem destacou, antes da decisão do ministro Toffoli, o TRE do Paraná havia apontado justamente o pastor Itamar, do PL, Partido Liberal, como o herdeiro do posto de Deltan Dallagnol. Ainda que o Supremo Tribunal Federal decida de outra forma, oferecendo a vaga justamente ao parlamentar do Podemos, isso é passível de uma revisão? O PL pode recorrer, pode judicializar a decisão do próprio Supremo ou não mais? Na verdade, a questão está judicializada. A partir do momento que o Podemos pediu a liminar foi deferida, né, que vai ser referendada amanhã, quem perder a vaga tem todo o direito de recorrer, todo o direito. A aplicação desse precedente, nesse momento, ainda não esgota esse assunto. Por que eu digo isso, Daniel? Porque esse precedente, e aí a decisão na ação do Podemos, tem que ser seguida por uma questão de segurança jurídica para as eleições de 2024, que tem vereadores que vão disputar, e depois para as próximas eleições de 26, de deputados federais, estaduais, e de deputado distrital, né? Então, o mesmo precedente tem que ser aplicado daqui para frente, a questão de segurança jurídica. Por isso é importante essa discussão, né, ser esgotada agora, e é lógico, quem não gostar, no caso o PL, que perderia a vaga, tem todo o direito de continuar reclamando, continuar judicializando. Agora, a jurisprudência valerá, então, para eventuais novas ações que tratem de assuntos parecidos e semelhantes? Ou o senhor entende que é preciso uma revisão dessa legislação eleitoral, doutor? É uma dúvida importante, Daniel, porque eu tenho certeza que Brasil afora, não foi só no Paraná, Brasil afora, os TREs distribuíram as vagas das sobras
de uma forma diferente desse precedente do STF. Então, eu imagino que, se a liminar for confirmada, haverá outros questionamentos de outros partidos em outros estados, com base nesse precedente. Por isso é que a ministra Rosa Weber e o próprio ministro Dias Toffoli mandou para o plenário para essa liminar ser referendada ou não, justamente para tentar dar alguma segurança jurídica. A partir do momento, amanhã, se 10 ministros concordarem, ainda que exista um ou outro voto divergente, existirá uma segurança jurídica e aí com fundamento para que esses outros partidos que se sintam prejudicados na distribuição da sobra em outros estados reivindiquem o mesmo tratamento e me parece que eles estarão corretos. Talvez exista aí uma troca de cadeiras, não muitas, mas algumas, talvez existam aí algumas trocas de cadeiras nos próximos meses, sim. Pois é, agora para pessoas que acabam ficando inelegíveis ou parlamentares ou mesmo pessoas que foram eleitas para cargos públicos que acabam sendo cassados. Esses votos acabam sendo retirados da conta de um partido ou somente da pessoa física do candidato? Ou o montante de votos atribuídos a determinada pessoa que posteriormente veio a ser cassada, esse número também, esse montante de votos acaba sendo retirado do universo do partido? Para responder essa sua pergunta, a gente tem que olhar para o dia da eleição, Daniel. Se no dia da eleição o candidato estava com o registro deferido, então, e esse registro for cassado depois da eleição, aí os votos são contados para o partido, que foi o que aconteceu com o Dallagnol. Se, ao contrário, ele disputou a eleição, no dia da eleição o registro estava indeferido, mas havia recurso, ele estava sub júdice, aí esses votos são retirados do candidato. Se ele não conseguir reverter a decisão, os votos são retirados do candidato e do partido, não são aproveitados para o partido também. Então, o momento da eleição é que importa. Se no dia da eleição o registro estava deferido, valem os votos. Se no dia da eleição o registro estava indeferido, cancela os votos, não valem os votos. E é importante essa distinção, porque tem muitos críticos da decisão em relação ao Deltan que falam 340 mil votos foram jogados fora. Isso não está correto, está no acórdão do TSE que os votos foram contados para o partido. Então, o senhor entende que não houve nenhum tipo de ilegalidade na decisão que foi tomada, que acabou cassando o mandato de Deltan Dallagnol, é isso? É isso, Daniel, e por uma razão muito simples. O TSE reconhece, porque o ponto principal é esse, havia ou não havia processo disciplinar, aberto contra o ex-deputado Deltan, no dia que ele pediu exoneração. E o TSE deixou bem claro no acórdão, não havia, o que havia eram 15 protocolados, 15 representações, processo não havia, está escrito isso no acórdão, mas o TSE chegou à conclusão que, porque ele saiu antes, eram 5 fatos. O ministro deixou muito claro, o relator, eram 5 fatos que levam à conclusão de que ele praticou fraude à lei. Não é que o TSE não aplicou a lei ou aplicou a lei de forma extensiva. Não, eles dizem não havia processos, mas 5 fatos, 5 elementos, começou com punição dele mesmo, anterior, começou com demissão de um colega dele, então foram 5 fatos que fizeram com que o TSE reconhecesse que houve fraude. Ele saiu antes porque ele queria fraudar a lei. Esta foi a decisão. Se está certo ou se está errada, ele tem o direito de recorrer, já avisou que vai recorrer para o STF, e aí a gente vai ver se o STF mantém ou não essa decisão. Ontem também o ministro Dias Toffoli negou uma liminar numa ação autônoma, querendo um efeito suspensivo. Isso também foi negado pelo ministro Dias Toffoli, mas não é o recurso principal ainda. O recurso ainda vai subir para o STF, ainda vai ser julgado daqui a alguns meses. E a gente vai aguardar e certamente voltaremos a conversar. Advogado Alberto Rolo, que sempre colabora com a gente aqui na Jovem Pan News, com as questões mais importantes que envolvem a justiça eleitoral. Doutor, muito obrigado. Boa noite por nos atender nesse horário. Bom finalzinho de feriado e até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez. Uma boa noite, um bom trabalho para você e para todos os amigos da Jovem Pan. Muito obrigado.